E aí, galerinha, como é que vocês estão? Tudo na paz? Torço que sim, torço que esteja todo mundo bem. E agora estou abrindo esse novo canal de comunicação aqui com vocês do YouTube. Aqui, de repente, eu acredito que a gente vai ganhar mais qualidade do vídeo e a gente também vai ganhar um pouco mais de liberdade em relação à questão do tempo. Não temos que correr tanto em relação à questão do tempo. E hoje, para inaugurar esse nosso canal, eu resolvi trazer para vocês um tema. Um tema que eu acho bem simples e ao mesmo tempo muito sofisticado, que é o tal do e se. A gente se pega muitas vezes falando e se? E se? E se der errado? E se eu não tiver apoio? E se alguma coisa acontecer? E se chover? E se fizer sol? E se isso? E se aquilo? Quantas vezes você já se pegou pensando e dizendo e se? Quantas vezes você fez isso com você e isso tirou o seu tesão, isso tirou a sua força, isso tirou a sua pegada para você poder agir com mais determinação, com mais garra, porque você plantou em você uma dúvida. Uma dúvida nem sempre plausível, mas você plantou uma dúvida. E uma dúvida, uma vez plantada, ela cresce rápido, ela parece semente, ela parece aquele experimento que a gente fazia de feijão no algodão molhado no colégio. Cresce muito rápido. E quando a gente vê, a gente foi dominado, a gente está com essas raízes do e si entranhado dentro da gente. Nós temos que ter muito cuidado com o que a gente fala. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa. Porque isso pode determinar a gente sair fortalecido ou enfraquecido de toda a jornada. E aí, de repente, você pode estar já querendo apedrejar. Eu nunca mais, André, vou falar e se? E se morreu para mim? O problema não está no e se. O problema sempre está em como nós usamos determinada coisa. Por exemplo, um carro. Um carro é fantástico. Um carro é um veículo de locomoção que facilita o teu acesso às coisas, dá agilidade para você chegar em determinado lugar. O carro não é um problema. Mas o mesmo carro que não é um problema, ele pode se transformar numa arma mortal, a depender simplesmente de como você use. Então não saia simplesmente querendo cortar o e si, como se ele fosse a raiz do problema. Não é. A raiz do problema é você. Como você se vê, como você se olha, que tipo de mensagem você diz para você em relação ao que você vai estar fazendo. Aí você tira o e si e começa a usar será que... Entende? Ou seja, não é a palavra, não são essas três letrinhas, e se. É você, é a sua matriz de pensamento que você muitas vezes cria dentro de você, ou que você foi levado a ter isso criado dentro de você, aonde você de repente não consegue ser a pessoa que olha para você com um toque de afirmação, com um toque de certeza, de segurança. Sim, eu sou capaz. Sim, eu vou fazer. Então, a gente precisa começar a mudar a nossa matriz de pensamento. E a nossa matriz de pensamento, ela altera até o tal do e se. Já pensou se você simplesmente se pergunta assim, ó, e se eu deixar de dar desculpas para as coisas que eu preciso fazer? E se de repente eu começar a tomar atitudes que eu não venho tomando para fazer as coisas que eu preciso fazer? E se eu for capaz, muito mais capaz do que eu acho que eu sou? E se de repente eu começar a buscar usar todo o talento, todo o potencial que eu tenho dentro de mim? E se eu me superar? E se eu partir para dar o meu melhor? Entendem? Nessa matriz de pensamento que foi alterada, o problema não estava no e si. O e si continua existindo. Mas agora você está pensando diferente. E você continua usando o mesmo em si. Só que agora você está se questionando sobre como você pode ser melhor. Como você pode deixar de ter algum defeito, de ter alguma falha que atrapalhe o seu processo. E se eu deixar de dar desculpas? Como é que minha vida passa a ser a partir desse instante, a partir desse momento? E se eu usar o melhor que há dentro de mim? Aonde será que eu chego? O que será que eu alcanço? O que será que eu conquisto? Dentro dessa perspectiva de você alterado, você automaticamente altera a sua perspectiva sobre o si.
Então, dentro desse contexto, você tem a oportunidade de treinar, de se educar. Talvez você não mude a sua matriz de pensamento, a forma como você sente, a forma como você respira, como você transpira hoje, você não mude num simples estalar de dedos. Embora até muita gente pregue, não, é simples, é só uma decisão. Não, não é só uma decisão. São uma série de decisões que você vai precisar tomar dia após dia. É treino. Então vamos começar treinando pelo simples e si. Ao invés de você usar esse si para questionar a sua capacidade, para questionar se é para você, use para questionar coisas positivas sobre você. E se eu me tornar a minha melhor versão? E se eu for um homem mais responsável? E se eu for um pai mais presente? E se eu for um marido mais legal? Se eu for um filho mais amoroso com os meus pais? E se eu for um profissional mais dedicado? E se eu acordar cedo para poder aproveitar mais o meu dia? Comece a fazer com você questionamentos positivos sobre você mesmo. Para de se detonar. Já tem muita gente detonando você. Você não acha que você precisa de alguém te defendendo? Você não acha que você precisa de alguém te apoiando? Ao invés que de repente você espere que esse alguém te defendendo, alguém te apoiando, seja alguém de fora, esse alguém pode ser você. Então se apoie, se incentive, se motive. E se você se tornar sua melhor versão, o que muda na sua vida? O que você cresce? No que você se transforma? Hoje eu começo com vocês essa série de vídeos que eu vou começar a trazer aqui para vocês, uma série de vídeos de provocações, de colocar você para pensar, de colocar você para refletir, de colocar você para se desafiar a ser a sua melhor versão. Não adianta nada você ser um baita de um profissional no que diz respeito a dominar uma técnica infalível. Uma técnica testada e aprovada milhares e milhões de vezes por várias e dezenas de pessoas. Se você for uma pessoa fraca dentro de você, técnica nenhuma faz você ser o que você não é. Técnica é uma ferramenta que, quando ela é bem utilizada, ela faz com que o seu trabalho possa ser mais leve, com que o seu trabalho possa ser feito de uma maneira mais inteligente, você fazendo menos força, menos esforço, talvez transpirando menos. Mas a técnica só leva você até a página 2. Da página 2 em diante, você precisa ser uma pessoa melhor. Você precisa ser uma pessoa mais forte. Você precisa ser uma pessoa mais resoluta. Você precisa ser uma pessoa muito diferente, talvez, de quem você é hoje. Mas o grande barato é que quem você é hoje não define quem você vai ser. Define apenas quem você é. Quem você vai ser vai depender de uma série de decisões que você tome dia após dia, talvez minuto após minuto, talvez respirar a respirar, até que você se transforme, faça a virada de chave e se transforme na pessoa que você quer ser. Vem comigo, curte aqui esse vídeo, marca com o sininho para receber notificação, se inscreve no meu canal, que a partir de hoje eu vou começar a trazer esse conteúdo para você. Valeu?